Oi pessoal, vamos aproveitar o nosso inverno estrondoso aqui do sul e mesmo para quem não mora no sul, para falar sobre objetos que aquecem o ambiente. Ar-condicionado, fogão a lenha, lareira, aquecedores, enfim, usar ou não usar. Essa é uma dúvida bem corriqueira que vocês têm, porque a gente sabe que realmente a gente tem um frio muito exacerbado aqui no sul e que, infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem estruturas de ambientes internos capazes de fazer com que a gente fique confortavelmente sem necessariamente ter um aquecedor ou alguma coisa que aqueça, diferente de outros países que estão acostumados com esse inverno bem rigoroso. Muitas famílias acabam aderindo ao ar-condicionado, enfim, outros objetos. Então vamos falar um pouquinho de cada um, se pode usar, se não pode usar, quando usar, como é que faz. Pessoal, então vamos lá. Bom senso. É claro que se o frio estiver estrondoso, a gente vai ter que aquecer o ambiente de alguma forma. Isso é inquestionável, até pra gente poder manter um certo conforto, para poder dormir, para poder fazer as outras atividades. Então, ar-condicionado. Usar ou não usar? Pessoal, o ar-condicionado é uma boa opção, sim. Qual temperatura a gente deve utilizar? A temperatura, ela tem que ser uma temperatura agradável, em torno de 23 graus. Isso pode mudar um meio grau para mais ou para menos. Essa temperatura de 23, 22 graus, ela também deve ser aplicada no verão, tá? A gente sabe que os ar-condicionados a gente consegue controlar a temperatura, então vamos dizer assim, uma temperatura confortável tanto no verão quanto no inverno. Falando especificamente do inverno, no verão também, mas mais do inverno, porque a gente vai falar dos outros objetos, tanto o ar-condicionado quanto os outros objetos que aquecem o ambiente, eles provocam ressecamento do ar. E isso pode provocar ou exacerbar doenças alérgicas que a criança já tem, como rinite alérgica, por exemplo. Então tá, então se a criança tem rinite, a gente não liga o ar-condicionado. Mais ou menos, pessoal. Independente se a criança tem rinite ou não, a gente tem que manter ela num ambiente confortável. E a gente tem que estar confortável. Então, sim, a gente vai aquecer o ambiente, não vai manter o ar-condicionado ligado all the time, ou seja, o tempo inteiro. A gente vai ter o bom senso de desligar na hora de dormir, principalmente. A gente liga para aquecer o ambiente e depois a gente desliga. A gente vai manter o ambiente umidificado, a gente pode utilizar umidificadores de ambiente, toalhas úmidas, e a gente vai manter as mucosas, principalmente a mucosa nasal da criança, e isso funciona para nós adultos também, muito hidratada para evitar esse ressecamento e rompimento de vasos ou piora da rinite. Então, soro nasal, né, lavagem nasal com soro fisiológico, ou existem até um tipo de gel que é de soro fisiológico, mas ele é um gelzinho, então a gente consegue aplicar o gel, ele tem uma durabilidade maior do que o próprio soro, ele é como se fosse um soro só que em gel, que permite essa hidratação da mucosa por um período mais prolongado. A gente vai fazer isso. Então, ar-condicionado sim, pode, mas temperatura entre 23 e 22, manter o ambiente bem umidificado e as mucosas bem limpinhas, bem umidificadas também, hidratadas. Lembrar que não é para ficar com o ar-condicionado ligado a noite inteira no quarto, porque isso vai ressecar muito e isso sim pode desencadear muitas coisas. Outra coisa extremamente importante, ar-condicionado, gente, não é simplesmente comprar e ligar na tomada. Ele tem um filtro que merece ser trocado de acordo com as orientações do fabricante. Se a gente não troca o filtro do ar-condicionado, ele libera ácaros no nosso ambiente e poeira, enfim, outras coisas que além do ressecamento, por si só, elas podem piorar ainda mais a rinite ou outras doenças alérgicas da criança, beleza? Acho que o ar-condicionado era o mais importante, mas lembrando de fogão a lenha, lareira e aquecedores. Seguem a mesma linha de raciocínio. Qual que é a diferença dessas outras formas de aquecimento? A gente não consegue mensurar de fato a temperatura, então fica meio que no chute, assim, seria o que a gente tolera, o conforto do ambiente, mas o que mais eu quero chamar a atenção é que tem que sim manter umidificado o ambiente, manter hidratada a mucosa, assim como o ar-condicionado, mas o mais importante é que esses objetos estão intimamente relacionados com acidentes domésticos. Então, pessoal, é muito importante a fiscalização e a supervisão da criança por um adulto quando estiver no ambiente com lareira, fogão a lenha e aquecedores, principalmente se forem aquecedores a gás, né? Hoje a gente tem aqueles aquecedores a óleo que são um pouco mais seguros, mas eles também aquecem, então se a criança pequena colocar o dedinho ali, ela pode sofrer uma queimadura. Aqui no sul a gente tem uma taxa elevada de acidentes domésticos no inverno por queimadura secundária a fogão a lenha e lareira. Então, pessoal, a gente precisa muito
ficar atento, não com 2 olhos, com 4, 6, 8 olhos em cima das nossas crianças para evitar esses acidentes, tá? Então, concluindo aqui, pessoal, na minha opinião, o objeto mais seguro é sim o ar-condicionado, mas a gente sabe também que não é todo mundo que tem acesso ao ar-condicionado. Depois, o aquecedor a óleo, porque ele também tem menor risco de queimaduras e explosões. E depois, os objetos que tem chama, né? Que seria o fogão a lenha e a lareira. Vamos ficar atento para os riscos de acidente. Esses acidentes, eles podem ser fatais, enfim, danificar uma família inteira. Então, pode sim aquecer o ambiente, é de extrema importância. A gente tem que manter o ambiente umidificado, mucosa hidratada. A nossa doença de base tem que estar corretamente tratada, né? Lembrar que a rinite, ela pode piorar nesses ambientes, mas tem que estar corretamente tratada. Também não adianta abandonar o tratamento, que não vai resolver nada, só vai piorar. Então, tratamento da doença de base, manter o ambiente umidificado, ar-condicionado com a manutenção em dia, lareiras e fogão a lenha com supervisão com 8 olhos. Certo, pessoal? 22 a 23 graus seria o mais adequado, vamos dizer assim. E é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Vamos curtir o nosso inverno quentinho, mas com muita cautela com esses objetos. Beleza? Um super beijo. Tchau, tchau.